Irmãos, a paz do Senhor, amém? Certinho, hein, amados? A equipe técnica aqui das gravações, Deisiane, Egler. Amados, eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nesses últimos dias. É o texto que nós vamos ler aqui, Mateus 24. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia. Não vai ser uma palavra longa, mas eu espero que fale ao seu coração, irmão. O que Deus tem para essa noite, para a nossa vida, amém? Eu vou ler uma parte do texto, pelo menos até onde eu entender que a gente deve ler, mas eu quero sugerir que você leia esse texto com calma depois, Mateus 24, porque ele já se explica, não precisaria pregar o texto. Mateus 24 diz assim, irmãos: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dizem-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma, quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá tão grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro de casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Amém, irmãos? Estou tão acostumado a falar amém, irmãos, vamos responder. Estranho, né, irmãos? Mas amém. Amados, Jesus está às portas, irmão. Jesus está às portas. Essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos essa noite. O texto que nós lemos aqui, ele já está muito claro. Se você ler ele depois, ele vai falar sobre muitas outras coisas que vão acontecer no fim, que nós estamos vendo. Fala sobre Noé, fala sobre várias coisas aqui. Eu não vou ler o texto todo, que vai demorar muito. Aqui está falando sobre a vinda, Jesus estava andando, e os discípulos tiveram uma curiosidade. A curiosidade, irmãos, que nós tínhamos há anos atrás. Os irmãos mais antigos vão lembrar disso. A gente tinha uma curiosidade, mas será quando que Jesus vai voltar? E aí Jesus começa a dar alguns sinais, fala assim, olha, eu não sei exatamente quanto será, Jesus falando com eles.
eu não sei quando vai ser, mas existem alguns sinais. Existem alguns sinais que vai acontecer. Se vocês observarem os sinais, vocês vão saber que já está quase na hora, que está batendo na porta. E ele começa a falar várias coisas. Irmão, antes de eu ficar nesse texto aqui, uma pergunta que eu quero dizer para você é o seguinte: você sabia que Jesus vai voltar? Você sabe disso, irmão? Eu gostaria, você que está em casa, você que é pai, aqui na igreja tem muito pai aqui, muita mãe vendo o culto pela internet. Pergunta para o seu filho se ele sabe se Jesus vai voltar, irmão. Pergunta aí agora. Irmão, você sabia que tem muita gente que não sabe que Jesus vai voltar? Dentro da igreja? Ou sabe, mas não dá o devido valor? Ninguém está falando disso mais, irmão. As pessoas não sabem que Jesus vai voltar, ou porque não estão dando crédito, ou porque elas simplesmente não sabem que Jesus vai voltar. E nós deveríamos dar um pouco mais de atenção, aliás, nós deveríamos dar muita atenção para esse fato que vai acontecer na humanidade. Antes de ficar nesse texto aqui, eu quero pedir para você abra sua Bíblia na sua casa aí, se você quiser. Juízes 2:10 diz assim, Juízes 2, versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida, seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito em Israel. Olha só, irmãos, o povo de Israel, se você ler o livro de Juízes, a Bíblia fala que foi um povo que sofreu pra caramba. Ele sofreu pra chuchu. Era em média 40 anos de escravidão, aí vinha um juiz, aí tinha um tempo de paz. Depois vinha mais 40 e tantos anos, ou 40 anos, em média, se você olhar cada juiz, em média era 40 anos de escravidão. Sabe por que esse povo sofreu, irmão? Ele sofreu porque aquela geração não conhecia Deus, não conhecia o Deus que eles serviam, as coisas maravilhosas que Deus tinha feito e o propósito que Deus tinha para aquela nação. Eles não conheciam. Sabe por que eles não conheciam, irmão? Essa semana eu fiquei pensando sobre isso. Porque quando a gente lê o livro de Juízes, a gente começa a pensar assim, poxa vida, mas que povo cabeça dura. Era só o juiz morrer, aí eles começavam a pecar de novo. Aí que você começa a ler, vai dando uma certa raiva, sabe? Gente, como é que pode um povo desse jeito? O juiz morre e o povo começa a pecar de novo. Mas existe uma causa para isso, irmão. Essa geração, eles não conheciam Deus. Sabe por quê, irmão, que eles não conheciam Deus? Olha só. O conhecimento era passado de pai para filho. O conhecimento era passado dos líderes para os seus filhos. Sabe por quê que aquela geração não conhecia o que Deus e os feitos de Deus? Simplesmente porque os líderes não passavam conhecimento para eles. A culpa era dos líderes. Sabe por quê, irmãos, que hoje a igreja não fala mais sobre a volta de Jesus? Sabe por quê que hoje as pessoas não sabem que Jesus vai voltar? E não se dá o devido valor para isso, porque os líderes simplesmente não falam sobre isso. E quando eu falo líder, irmão, não estou falando somente de pastores, estou falando de pastores também, ou talvez principalmente deles. Mas eu estou falando dos pais, das mães, que não falam com seus filhos, para essa geração aí, que Jesus vai voltar. Uma geração que não conhece o Deus realmente, ao qual nós servimos. Uma geração que simplesmente está fazendo o seguinte: pegando toda essa história que Jesus está criando para a gente, onde ele é o ator principal e está jogando ele como se fosse simplesmente um ator coadjuvante. Sabe o que está ficando principal, irmãos? As bênçãos, as demais coisas que nos deveriam ser acrescentadas. Nós deveríamos estar, irmão, buscando primeiro o reino de Deus. Mas é uma geração hoje que não conhece, sabe por quê? Porque hoje nas igrejas não se fala mais disso. Não fala que Jesus vai voltar, não fala que existe uma salvação, não fala que existe um lugar melhor para nós. Por quê? Porque é mais fácil falar que nessa terra Deus tem um melhor para a gente. É uma geração que vai sofrer, irmão. É uma geração que está sofrendo, sabe por quê? Porque cria expectativas que Deus vai resolver problemas terrenos. Quando Deus, na verdade, quando Ele te abençoa, irmão, Ele só está te dando as demais coisas. Você primeiro buscou o reino de Deus, Ele te acrescenta as demais coisas. A gente viu o testemunho do Rafael aqui, ó. Irmãos, eu sou amigo do Edilson, eu sou amigo da Flávia.
Eu não tenho tanto contato com o Rafael, mas eu sei toda a história dele, através do Edilson e através da Flávia. E eu vou tomar a liberdade de falar aqui, irmãos, que o que está acontecendo na vida dele é simplesmente as demais coisas que Deus está acrescentando na vida dele. Ele primeiro buscou o reino de Deus. Eu sei o que está acontecendo na vida dele. Eu sei o que acontece, porque a Flávia me fala, o Edilson, eu já conversei várias vezes com ele. A gente está trocando as coisas, irmãos. Essa geração de Israel, que não conhecia Deus, eles não conheciam, sabe por quê? Porque simplesmente os líderes não ensinaram eles que existia um Deus, que tinha um propósito naquela nação, que tirou eles do Egito, que fez coisas maravilhosas, e que eles eram uma nação eleita, separada. Hoje, os pais não estão ensinando isso para os filhos mais. Os filhos não estão sabendo que Deus é um Deus maravilhoso, que está preparando um lugar para que nós estejamos com Ele. É por isso que a gente vê tantos filhos, adolescentes entrando dentro da igreja, jovens que entram dentro da igreja e continuam nos seus pecados. Sabe por quê? A culpa primeiro não é deles, a culpa é dos sacerdotes que não têm ensinado isso para eles. A palavra do Senhor em Provérbios 22:6 diz o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, instrua a criança no caminho, a outra versão diz assim, e mesmo com o passar dos anos ela não desviará dele. Sabe o que é ensinar no caminho, irmão? É você mostrar para o seu filho, é você mostrar para a sua igreja, pastor, quem realmente é Deus. Eu louvo ao Senhor, irmãos. Vou abrir um parêntese aqui, porque esses dias o pastor Ari chegou na vigília aqui e falou que nessa igreja aqui só vai pregar sobre pecado, justiça, santidade e salvação. Louva a Deus por isso. Louva a Deus por isso, irmão. Sabe por quê? São essas coisas que nós precisamos ensinar na igreja, irmão. Para que nós, os cristãos, os crentes, não sejamos ignorantes. Eu falei para você no início, perguntar ao seu filho se ele sabe que Jesus vai voltar. Pergunte, irmão. E se ele falar que não sabe, irmão, sinceramente, vai para o joelho, começa a orar ao Senhor e começa a instruir o menino no caminho. Jesus vai voltar, irmão. Ele falou nos últimos dias que haveria fomes, pestes, nação contra nação, guerra, rumores de guerra, falou várias coisas. Você sabia como não tem guerra, irmãos? Ah, não está não, porque não tem a terceira guerra mundial ainda. Ô irmão, vai pesquisa no Google e vê quantas guerras estão ativas nesse momento no cenário mundial. Pesquisa aí agora para você ver. Quantos terremotos tem lá? Os irmãos que estão na Itália, aí vão poder falar comigo se é alguma mentira que eu estou falando. Quantos terremotos tem cada ano na Itália? Quantos terremotos tem? Irmãos, o Senhor falou que aconteceria essas coisas. Mas está aqui em Mateus 24, diz assim, ó, tudo isso será apenas o início das dores, irmão. Sabe isso que nós estamos passando hoje? Sabe o que nós estamos passando hoje, irmãos? É apenas a bondade de Deus nos dando um sinal misericordioso para que a gente possa refletir como está a nossa vida com Deus. Estou vendo um tanto de gente aí, o pastor Ari falou isso aqui agora, né? Eu vou repreender esse negócio aí, isso é do diabo, tudo é do diabo, né, irmão? Deixa eu falar uma coisa com você, irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Tudo que está acontecendo na humanidade atualmente, por mais doloroso que seja, é apenas o início das dores. É um sinal misericordioso de Deus para a igreja dele, irmão. Você está achando que Deus está dando sinal para o mundo, irmão? Ah, Deus, tem um tanto de... Gente, pelo amor de Deus. Tem um tanto de crente aí nas redes sociais, aí colocando assim. Deus está tratando com o mundo, Deus está tratando com a igreja, irmãos. É se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o meu povo, os crentes, quem conhece a palavra, que simplesmente estão ignorando que Jesus vai voltar. Que nós estamos vivendo o último dia, e nós estamos levando as coisas muitas vezes de qualquer jeito, irmão. Eu vejo tudo que nós estamos passando, irmãos. Sabe essa praga, irmãos, que nós estamos tendo agora na humanidade? Eu estou vendo como um sinal, como uma oportunidade que Deus está nos dando, sabe de quê, irmão? De servir a Deus de verdade. De servir a Deus de verdade, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Ontem,
A gente tem um grupo aqui na igreja, cada ministério de louvor que ministra aqui tem os seus grupinhos aqui no WhatsApp. Ontem eu fiquei particularmente muito feliz, sabe por quê? Não sei se foi ontem ou anteontem. Um irmão do nosso grupo toca contrabaixo aqui com a gente aqui, ó. Ele contou uma experiência singular que Deus deu dentro da casa dele, irmão. Dentro da casa dele. É isso que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo, irmão? Deus está dando a oportunidade da gente servir a Ele de verdade. De todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Deus está nos dando a oportunidade, irmão. Sabe essa praga que nós estamos vendo aí? Ela vai passar, irmão. Ela vai passar. Sabe por que eu sei que vai passar? Porque a igreja está orando. A igreja não está orando, repreendendo, mas a igreja está orando para que nós possamos nos arrepender e possamos entender o que Deus está querendo mostrar para a gente. Sabe por que eu sei que vai passar? Salmos 30, versículo 5 diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda, eternamente. Sabe por quê, irmão? Sabe por que eu sei que vai passar? Porque o nosso Deus, Ele manda a praga, Ele é juízo, mas o amor dele é algo que dura eternamente. Ele está nos dando a oportunidade, irmãos, nós nos arrependermos. Vai passar, irmão. Vai passar. E aí, irmão, eu sei que eu e você, nós vamos voltar para a nossa vida. Hoje está todo mundo enclausurado dentro de casa, né? E é bom, irmão, a gente pensar para o outro lado, né? Ainda bem que aconteceu por agora essa praga, né? Você já imaginou se essa praga acontecesse 25 anos atrás, irmãos? Você com aquele Nokia, que é pequenininho, 20 SMS que você podia lançar, fazer só 2 minutos de ligação, aí fica difícil, né? Não tinha internet, não tinha nada. Já imaginou esse marido seu dentro de casa, sem internet, sem WhatsApp, sem nada? Ainda bem que aconteceu agora, né? Amado, essa praga vai passar, eu não sei se vai passar amanhã, eu não sei se vai passar mês que vem, ela vai passar. E aí você vai voltar para a sua vida. Nós vamos começar a voltar a nos empreender, nós vamos voltar a trabalhar, vamos começar a namorar de novo, nós vamos voltar a casar. Os adolescentes vão continuar abrindo aquela geladeira, virando a cabeça assim, ficando olhando para a geladeira aberta de novo. Vai todo mundo começar a fazer a mesma coisa. Vai continuar a mesma coisa. Você vai voltar para a sua vida. E me lembrei de algo muito interessante. Você vai voltar para a sua vida como? Servindo a Deus do jeito que você servia antes? Essa é que é a pergunta que tem que ser feita. Porque a gente tem um mau hábito, irmão, de quando a coisa aperta, e a gente vai para o joelho, né? A gente vai para o joelho, que eu vou ser um servo assim, assim, assado. Eu me lembrei de um senhor velhinho que eu conheço. Eu não vou falar o nome dele, senão vai ficar chateado comigo. Tá bom? Eu não quero que os irmãos dos outros países saibam o nome dele. Mas é um senhorzinho que eu amo demais, sabe? Há uns anos atrás, ele passou mal, irmão, tinha um problema na perna de varizes de circulação. Ele mandou uma mensagem para mim, me ligou, falou assim: corre aqui que eu estou passando mal. Eu cheguei lá e ele estava até branco. Sabe por que ele estava branco? Porque a perna dele estava roxa. Ele ficou com medo de perder a perna dele, ele achou que a perna dele seria amputada. Corremos para o hospital, corremos para o médico, paguei uma consulta no médico para ele. Quando ele chegou no médico, a situação dele estava tão difícil, que o médico falou assim: olha, eu não tenho condição de fazer nada pelo senhor. Eu vou passar as medicações, o senhor vai colocar aquela meia, sabe aquela meia Kendall, sabe? Aquelas meias. Falou para ele usar aquela meia. E você vai usar isso 30 dias, tomar o remédio, para colocar essa meia, e você vai fazer uma caminhadinha todo dia, uma caminhadinha. Daqui 30 dias o senhor volta para ver se melhora, para a gente fazer uma cirurgia. Amado, a gente foi orando, a gente começou a orar, e ele fez tudo certinho, tudo bonitinho. Tomou os medicamentos, usou a meia bonitinha lá. Você precisa ver que a perna dele ficou bonita com a meia. Fazendo a caminhada. Quando ele voltou no médico, a perna dele estava branca, clarinha. O médico falou com ele assim: rapaz, eu não sei o que aconteceu com você, mas a sua perna está tão boa que a única coisa que você tem que fazer agora é o seguinte: mantenha a meia e faz a caminhada. Só isso você tem que fazer, não tem que fazer cirurgia. E ele passou um aperto nesses 30 dias que ele ficou com medo da perna dele ser amputada, sabe?
Moral da história, irmão. Tem 2 anos isso. Eu conheço esse senhor. Eu vejo ele praticamente toda semana. Moral da história, eu nunca mais ouvi ele com a meia. Nunca mais vi ele fazendo caminhada. Porque o problema passou. Amado, essa praga vai passar. Talvez você está aí agora, falando, ai meu Deus, eu vou sentir melhor, eu vou fazer isso. É melhor que você, os votos que você faça com Deus, você cumpra. Olha só, o texto que nós lemos aqui, lá no versículo 38, eu não li, mas olha só. Pois nos dias de Noé anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amado, você já parou para pensar o que está escrito aqui no livro de Mateus? Está dizendo o seguinte: o Noé começou a construir uma arca. Ele ficou 100 anos, se não me falha a memória, construindo essa arca. 100 anos. Amado, eu fico imaginando a cena que quando o Noé começou a construir aquela arca, as pessoas passavam, perguntavam para o Noé, falavam assim, cara, o que você está fazendo aí? Assim, cara, eu vou construir uma arca, porque Deus vai mandar uma chuva do céu, um negócio, a água vai cair do céu, e Deus quer salvar todos os animais, quer salvar vocês também. Passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Depois de 20 anos, irmãos, eu imagino mais ou menos nessa data, não está escrito na Bíblia, mas eu imagino depois de 20 anos, as pessoas acostumaram com um doidão lá construindo a arca. Ninguém percebeu que quando ele terminou a arca. Olha o que está escrito no texto. Eles estavam casando-se, dando em casamento, empreendendo, né, criando as suas empresas, fazendo as suas coisas, pecando pra caramba. Eles não perceberam quando o Noé terminou a arca, irmão. Você consegue imaginar isso? Eu não vou lá no livro de Gênesis para olhar, não, mas a arca era grande, irmão. Eu não lembro o tamanho dela. Eu não lembro. Eles não perceberam quando a arca estava pronta. Imagina a cena, irmão. 2 moços na rua, os 2 conversando na rua ali, batendo papo, falando das coisas, talvez fazendo um negócio, trocando uma vaca por um boi, negociando. De repente passa um casal de elefante do lado deles e eles não perceberam. Porque se eles percebessem, eles poderiam pensar assim, poxa vida, não é que o doidão falou que começaria a chegar os animais? O rapaz está achando que vai cair água mesmo. Eles não perceberam, irmão. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje, irmão? Deus está dando sinais, sinais e sinais que nós estamos vivendo nos últimos dias, e a igreja do Senhor está desapercebida. Sabe por que nós estamos desapercebidos, irmãos? Porque, olha aqui que está escrito no texto, é como nos dias de Noé. Sabe por quê? Porque nós estamos focados em quê? Em casar-se, em dar-se em casamento, é negócios, é isso, é aquilo. As igrejas só falam disso, as pessoas só falam disso. Deus virou um empreendedor, master, e a gente só fala dessas coisas. E está passando os casalzinhos de leão, casal de elefante, casal de girafa, está entrando na arca e a gente está nem aí, não está nem percebendo. Deus está dando sinal, irmão. Toda essa maldade que você vê no mundo, todas essas coisas que estão acontecendo, é o início das dores, irmão. Deus está dando um sinal para a gente. E a igreja está desapercebida. E sabe por que eu falo que nós estamos desapercebidos, irmãos? Porque nós estamos servindo ao Senhor de meia boca. A gente vem para um culto e muitas vezes nós voltamos para o nosso pecado. Olha, essa praga vai passar, irmãos. Eu sei que eu vou voltar para a minha vida, você vai voltar para a sua vida. E seria interessante e importante que nós voltássemos servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Mas eu sei que, infelizmente, tem muita gente que vai voltar, inclusive, para os seus pecados. Vai voltar para os seus pecados ocultos, né? Escondidos. Tem muita gente aí só esperando a praga passar, para encontrar com aquela pessoa, para encontrar para fazer aquilo de novo. Amado, é exatamente isso que estava acontecendo na época do Noé. As pessoas estavam tão focadas nos seus pecados, nas suas coisas, que foram incapazes de perceber
que o doidão da arca tinha conseguido terminar a arca, que tinha entrado os animais, ele entrou com a família dele, Deus fechou a porta, só foram perceber quando o dilúvio caiu. Amados, os sinais que Deus deixa aí para nós são alertas. Nós lemos aqui, irmãos, mas o versículo 42 de Mateus 24 diz assim, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Irmão, eu sei que tem muita gente falando assim, mas essa praga aí, Jesus só vai voltar. Eu estou achando que Jesus vai voltar por esses dias. Pode ser, irmão. Mas eu vou ser bem sincero com os irmãos. Seria muito bom se Jesus voltasse nesses termos que estamos vendo aí, sabe? Você já imaginou? Uma praga mundial, todo mundo ficando doente, todo mundo quase morrendo. E aí você pensa assim, vou entregar minha vida para Jesus e fica tudo certo. Mas a Bíblia não está dizendo que é assim. A Bíblia está dizendo o seguinte, vai ser numa hora que você menos espera. É como um relâmpago que vem do Oriente para o Ocidente. Hoje a gente, quando fala da volta de Jesus, a gente está preocupado muito com a escatologia, né? Principalmente os teólogos de plantão, né? Gosta de falar escatologia, né? Amado, deixa eu falar com você. Eu posso acreditar que nós vamos passar pela grande tribulação, o pastor Ari pode acreditar que não. Isso não é uma heresia. O fato de eu não acreditar, o pastor Ari acreditar, ou vice-versa, isso não é heresia. Seria heresia, e é o que está acontecendo hoje, as pessoas simplesmente ignorar que Jesus vai voltar. Isso sim é heresia. Irmão, Jesus ele está às portas, e ele virá no momento que a gente menos espera. Olha só, o Senhor está nos dando a oportunidade de estar dentro da nossa casa e fazer um concerto com Ele, irmão. Um concerto. Eu sei que você está em casa, assim como eu, em alguns momentos nós estamos pensando assim, como que eu vou fazer para pagar aquela conta mês que vem se eu não estou trabalhando, hein? Você não está pensando nisso, irmão? E a minha empresa, como é que vai fazer? E se eu voltar para o trabalho, será que eu vou ter empresa lá, emprego ainda, hein? Tem gente pensando isso. Eu vou ser sincero com os irmãos, eu estava pensando esses dias assim, será que vai dar certo aquele negócio? Estava quase engatilhado. A gente fica pensando essas coisas, né? Como é que vai ser quando voltar? Mas existe um versículo na Bíblia que seria interessante a gente pensar outra coisa, mais importante que isso. Lucas 12, 20 diz assim, irmão. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amado, deixa eu falar com você. Eu sei que você pode estar preocupado nesse momento. Como que vai ser daqui a um mês? Se vai ter empresa, se não vai ter, se vai ter cliente para comprar, se não vai ter. Mas tem uma outra coisa que você deveria estar preocupando mais nesse momento, sabe, irmão? Porque Deus colocou você dentro da sua casa, sabe para quê, irmão? Para você fazer um concerto com o Senhor. Faça um concerto. Você que é pai, você que é marido. Está na hora, viu, irmão? Está na hora de você começar a ministrar no coração dos seus filhos. Está na hora de você fazer um concerto com a sua esposa. Seria interessante você chamar o seu filho e começar a ver como é que ele está servindo ao Senhor. Está na hora de você fazer um concerto com o Senhor. A Bíblia está dizendo o seguinte, louco, essa noite pedirão tua alma, e o que tens preparado para quem será? E aí quando a gente lê esse texto, a gente acha que o texto está dizendo o seguinte, o que tens preparado, será que é a minha casa, meu carro, o que eu estou preparando para quem será? Isso aí, irmão, você já sabe responder. Eu sei responder. Se essa noite Deus pedir minha alma, pelo menos até onde eu sei pela lei, né, eu já sei o que é isso aí, que está preparado para quem será. Metade que eu tenho vai para a viuvinha, baixinha, bonitinha, Simoninha. Metade vai para ela, metade vai para os herdeiros, não é assim? Isso a gente já sabe, irmão. O povo de Israel sabia também. Todo mundo sabia quando um chefe de família morria, por exemplo,
Ele sabia o que estava preparado para quem ia. Quando ele tinha um filho mais velho, ele assumia. Quando ele não tinha filho herdeiros, o irmão dele tinha de casar com a viúva, para o nome dele perpetuar. Tinha uma série de coisas. Existia uma lei, como existe a lei de hoje. O que tem se preparado para quem será? Mas aqui não está dizendo só de bens materiais. Aqui está dizendo o seguinte: o que tem se preparado para quem será? Está dizendo a sua alma. Para quem será a sua alma se hoje Deus te chamar, irmão? Para quem será? Vai ser para salvação eterna ou vai ser para condenação eterna? Amado, nós estamos dentro de casa, sabe para quê, irmão? Para que você possa buscar mais o Senhor. Você sabe para quem vai seus bens se essa noite Deus pedir sua alma. Mas você sabe para onde vai a sua alma, irmão, se hoje Deus te chamar? Olha só, o texto que nós lemos lá no início. E foi Jesus que falou o texto, Mateus 24, viu, irmão? Ele fala que o lugar que está preparado para nós é um lugar maravilhoso, mas para aquelas pessoas que não estão preparadas, é um lugar para que há pranto e ranger de dentes, irmão. Pranto e ranger de dentes. Seria interessante nós nos colocarmos de joelhos com a nossa família, irmão, e fazer um concerto com o Senhor. Só um minutinho. Fica preocupado não, irmão, isso aqui não é o coronavírus não, tá? É o climatizador aqui, ó. Amém? Amado, o que tem preparado para quem será? Tem muita gente falando assim, porque tem gente que manda no WhatsApp aquelas... O pessoal faz aquelas edições de vídeo, né? As trombetas no céu, só Jesus está voltando. Ô irmão, vai ser numa hora que você menos espera. Mas essa mensagem vai ficar gravada. Eu quero te falar uma coisa, Jesus vai voltar, irmão, você queira ou não. E você pode ter certeza que vai ser como a Bíblia está dizendo, como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Mas hoje o Senhor nos está colocando dentro da nossa casa, irmão, sabe para a gente refletir como está sendo a nossa vida com Deus. Para o dia que essa igreja aqui estiver cheia novamente, a gente possa refletir como que a gente está servindo o Senhor. Como que a gente está servindo a Deus. É importante pensar sobre isso, irmão. Os sinais estão aí. Fomes, todas essas coisas. O Senhor está nos dando sinais para a gente saber que Jesus está voltando. Ele está voltando, Ele está às portas. Mas a pergunta, antes de você perguntar como que vai ser mês que vem lá na sua empresa, pergunte como que está a sua alma. Se essa noite Deus pedir a sua alma, o que você tem preparado, para quem que vai ser? Quero deixar essa mensagem com os irmãos, eu espero que os irmãos continuem me amando, sabe? Em nome de Jesus. Mas eu creio que é um momento para a gente refletir mais sobre isso, irmão. Sabe? Chame a sua família, ore mais com a sua família. Coloque, faça um concerto hoje com o Senhor, irmão. Não deixe para amanhã, não. Se tem alguém que você precisa pedir perdão, peça perdão para Deus e não volte para o seu pecado. Não volte para a velha vida. Principalmente quando passar tudo isso que nós estamos vendo aí, não volte para a velha vida, irmãos. Vamos servir ao Senhor com fidelidade. Para quando o Senhor Jesus voltar, achar em nós servos que estamos na posição de estarmos com Ele na eternidade. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter uma ótima noite e que eu possa ter um restante de semana abençoado no nome de Jesus. Mas eu quero fazer uma oração agora. Eu não sei se essa palavra falou ao seu coração, mas tem falado muito ao meu coração, sabe, irmãos? A gente precisa mudar o foco daquilo que nós estamos fazendo. Eu sugiro você, se você quiser, ajoelhe no seu lugar, nós vamos orar ao Senhor nesse momento e vamos entregar o culto no altar do Senhor. E eu creio que você vai ouvir mais esse tipo de pregação na igreja, porque precisamos ter arrependimento genuíno, irmão. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, meu Deus. Agradeço por essa noite, pela oportunidade de estarmos aqui. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que continue falando no nosso coração, que possamos servir ao Senhor, meu Deus, com fidelidade. Abençoe cada um de nós que estamos nas nossas casas, nós que somos sacerdotes.
pais e mães, Senhor, pastores, líderes, que possamos, Senhor, entender seu chamado, Senhor, na nossa vida. Levar para essa geração, meu Deus, que existe um lugar melhor para nós, uma eternidade com Cristo Jesus, meu Deus. Eu peço ao Senhor que possa nos trazer, Senhor, sempre, meu Deus, a memória de que Jesus está voltando para nos buscar, Senhor. E que possamos definitivamente morar com o Senhor. Peço ao Senhor também que recebe no teu altar este culto e que continue conosco nesses dias, nos livrando de todo mal pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, a paz do Senhor.